Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. No nosso último vídeo, nós falamos acerca do novo nascimento. Nós nos baseamos em um texto aqui de 1 João, capítulo 5, versículo 1, primeira parte, que diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou seja, nós temos aqui a enunciação de uma causa e de seu efeito. Aquele que é nascido de Deus, ele crerá em Jesus Cristo. Mas somente aquele que é nascido de Deus, não nascido de si mesmo. Não há essa coisa de nascimento de si mesmo, né? Ninguém nasce no reino de Deus por vontade própria, é isso que nós estamos dizendo. Isso também, no entanto, por outro lado, não significa que nós sejamos bonequinhos ou marionetes ou robozinhos nas mãos de um Deus caprichoso. Bom, aqui em 1 João capítulo 5, tem algumas afirmações sobre as quais eu gostaria de fazer uma breve reflexão com vocês aqui agora, certo? Vamos lá então? Eu vou ler 1 João capítulo 5, do 1 até o versículo, deixa eu ver aqui, vamos ler até o 12, é um trecho interessante da palavra. Há muitas coisas sobre as quais nós poderíamos avaliar, refletir e comentar aqui, mas eu quero me fixar especificamente num ponto tratado pelo apóstolo João aqui em sua primeira epístola, capítulo 5. Vamos lá. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Veja que quando o apóstolo João fala em prática dos mandamentos, ele tem em vista o amor a Deus e o amor ao próximo, especialmente ao próximo mais próximo. O próximo com o qual você comunga a mesma fé, com o qual você divide a sua experiência ou as suas experiências espirituais. As experiências que nós vamos adquirindo ao longo do caminho, o caminho da graça, o caminho do evangelho. Então, quando Paulo fala em termos de mandamentos, ele não fala em termos de religiosidade vazia, oca, estéril. Ele fala em termos de relacionamento com Deus e com o próximo, um relacionamento baseado no amor fraternal. Verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Perceba que o que ele fala em termos de mandamentos está fundamentalmente baseado no amor. E pedir para amar não é algo penoso. Pedir para amar não é algo difícil. Não é algo difícil. É algo difícil e se torna, às vezes, na vida de algumas pessoas impossível, que não foram objetos da ação poderosa do Espírito Santo, trazendo-as a um novo nascimento. Aí eu diria que é impossível, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Mas na vida daqueles que passaram pelo novo nascimento, porque João está falando para essas pessoas, ele está dirigindo a sua mensagem da sua epístola a essas pessoas que passaram pelo novo nascimento. Então ele coloca a coisa do seguinte modo: olha, se você realmente, verdadeiramente nasceu de Deus, se você foi objeto
da ação poderosa do Espírito Santo que produziu em você o novo nascimento, a regeneração, trouxe você para o reino de Deus, você crerá invariavelmente em Jesus como o Messias, como o Cristo, como seu Salvador, e você amará o seu próximo. É uma coisa que são os frutos, né? São os efeitos daquela pessoa que foi objeto da ação poderosa do Espírito, produzindo nela um novo nascimento. É nesse diapasão, é nessa linha de raciocínio que João está falando aqui, certo? Não preocupado com uma religiosidade, como eu disse, oca, superficial, estéril. Eu estou numa igreja que guarda os mandamentos, inclusive o sábado, porque nenhuma outra igreja guarda o sábado, senão os adventistas do sétimo dia. Nós somos os únicos guardadores do sábado. Não é nesse diapasão, não é com essa mentalidade, não é com este raciocínio que João trata aqui as coisas em sua primeira epístola, capítulo 5. Ele está discutindo, ele está colocando em pauta um assunto que era delicado para a igreja na época, que era os relacionamentos pessoais, o relacionamento entre irmãos. Porque havia divergências, né? Havia conflitos, havia tensões, como há em toda congregação, em toda denominação, em toda igreja. Há atrito entre irmãos. Muitas vezes há conflitos, né? E isso carrega o ambiente, né? de tensão, deixa o ambiente tensionado, digamos assim, né? Então, João está tratando de colocar as coisas aqui na base do amor a Deus e amor ao próximo. Olha, quem é nascido de Deus, invariavelmente vai amá-lo, vai amar Deus e vai amar ao próximo, né? Ele vai ter essa preocupação em amar o seu próximo, o seu irmão, seu companheiro de caminhada. Há divergências? Há, né? O fato de nós sermos irmãos e comungarmos na mesma igreja não significa que não haverá diferenças, não haverá nenhum tipo de discordância em relação a algum assunto. Isso é normal, isso é natural. Agora, isso não pode impedir da gente se relacionar como verdadeiros irmãos e filhos de Deus. Então vamos nos amar, vamos colocar o amor acima das nossas divergências. Em tese, é isso que João trabalha, ele faz questão de trabalhar aqui. E ele continua, verso 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Perceba uma coisa aqui agora, meus irmãos. Perceba uma coisa que é muitíssimo interessante e que eu nunca assimilei dentro da igreja, porque não é esse o pensamento da igreja com relação a isso que eu vou abordar aqui agora com vocês. Relacionada a esta afirmação de João aqui, olha. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Mais uma vez, ele absolutiza algo em relação àqueles que nasceram verdadeiramente de Deus. E o que é que ele está absolutizando aqui? Né? Ele está dizendo o seguinte, todo aquele que o verdadeira é uma colocação minha, todo aquele que verdadeiramente é nascido de Deus, vence o mundo. Não há outro destino para aquele que verdadeiramente nasceu de Deus. O destino, o fim, a meta, o objetivo desse que verdadeiramente nasceu de Deus será alcançado. Não porque esse que nasceu de Deus agora é um super crente ou uma super crente. Não, não é por isso. É porque agora ele é uma nova criatura, filho ou filha de Deus. Agora ele pertence ao reino de Deus e mais que isso, ele pertence ao próprio Deus, ao ponto de Jesus, através do próprio apóstolo João, lá no Evangelho, capítulo 10, dizer o seguinte, você está nas mãos de Deus e das mãos de Deus
ninguém poderá tirá-lo de lá. Então, o destino desse que nasceu de Deus já está traçado, irmãos. Não há como mudar isso. Vence o mundo. Nasceu de Deus, vai vencer o mundo. Não tem essa história, se você cumprir determinadas condições, se você guardar o sábado bonitinho, se você devolver o dízimo ou o segundo dízimo, que é um assunto muito tratado agora dentro da Igreja Adventista, né? Um tal do segundo dízimo, né? Como se já não bastasse um, né? E os diversos pactos que você é motivado agora, né? É chantageado a fazer, né? Pactos financeiros, né? Agora já se fala num segundo dízimo dentro da Igreja Adventista, o que é um absurdo, né? O comércio dentro da Igreja Adventista hoje é um negócio fenomenal, né? Vende-se camisetas com a carinha de Ellen White, xícaras, copos com o nome e a carinha dela aqui, Ellen White. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Onde é que nós estamos? Como é que pode uma coisa dessas? Então, assim, todo aquele que é nascido de Deus vai vencer o mundo. Não sou eu que estou dizendo isso e nenhum teólogo reformado que está dizendo isso. É a palavra de Deus que está anunciando isso, decretando isso. Ele continua no verso 4. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória? Qual é o fator preponderante para se vencer o mundo? Esse mundo que precisa ser vencido. Esse cosmos que precisa ser vencido e não amado. Porque você já sabe disso. Há um cosmos ao qual Deus ama e há um cosmos ao qual Deus não ama. São dois mundos, são dois cosmos. Deus ama um e Deus não ama o outro. Um deve ser amado, o outro deve ser vencido. João trata disso aqui, em sua primeira epístola, chamada universal, né? Ele se dirige aos crentes em Cristo, especialmente aos recém-conversos. Então, ele diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Perceba, a vitória que vence o mundo, aquilo que vai determinar a sua vitória, não é o fato de você guardar o sábado, meu irmão adventista. Para você guardar o sábado é importante que continue assim. Eu espero que realmente guardar o sábado para você seja uma bênção e não um fardo, uma cruz. Eu espero que, ao guardar o sábado, você não tenha que inventar uma série de desculpinhas esfarrapadas para Deus para não guardá-lo perfeitamente como você deve guardá-lo, porque a sua igreja preconiza, ela enfatiza muito isso, né? A guarda do sábado como condição de selamento. Só não pense, meu querido irmão adventista, minha querida irmã adventista, que você só será selado ou selada se e somente se você guardar o sábado. Veja, este ensinamento da igreja é antibíblico, é anti-evangélico na essência, anticristão, antigraça. Guardar o sábado como condição de selamento é antibíblico, meu irmão, minha irmã adventista. Não é a guarda do sábado que vai determinar que você é um cristão verdadeiro ou um cristão falso. O que é que determina, então, a diferença entre o verdadeiro e o falso filho de Deus? A fé. A fé. E muito embora a Bíblia, quando fala da fé, ela fala
E o próprio Jesus, né? Ele, quando trata de fé, ele trata de colocar nossa fé, a vossa fé, a sua fé, a tua fé, como João aqui, a nossa fé. Muito embora a fé seja caracterizada sempre como sendo nossa, procedente de nós, ela não procede de nós como nós vimos. Ela se manifesta em nós. Porque a fé é produto da manifestação do Espírito Santo em nós, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. E essa manifestação do Espírito é concessão. É uma concessão de Deus. Então, fé, meus queridos, fé não é produto humano. Ela se manifesta no humano, no objeto humano. Ela se manifesta na pessoa humana porque ela foi criada para isso, para se manifestar na pessoa humana. A fé tem que vir. A fé não vai, ela tem que vir. O que vai de mim para fora é o crer. O crer é meu, o crer é seu. Nós estamos falando isso à torta e à direito aqui na TV Caminho Livre. No último vídeo nós falamos um pouco mais sobre isso também. É importante você entender essa questão, porque a fé se manifesta em nós. E agora, porque Deus, através da manifestação do Espírito Santo, que Ele concedeu manifestar-se em nós, nós agora ganhamos a fé como dom, como presente. E agora, por conta disso, a gente crê. O crer é nosso. Mas a fé vem de Deus. Estão entendendo? Há uma pequena diferença. Isso eu nunca aprendi dentro do território teológico da Igreja Adventista, porque não é assim que as coisas são lá dentro. A igreja não entende deste modo. Mas voltemos à nossa questão. Olha aqui. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Então, a fé é aquele fator determinante, preponderante. É a fé, óbvio, ele tá falando em termos de fé verdadeira aqui. É a fé que vai distinguir o falso, o verdadeiro do falso. É a fé. Não é a guarda do sábado, não é o fato de você estar em dias com as suas obrigações religiosas da sua igreja, não é o fato de você fazer pacto, não é o fato de você ser bonzinho, não é o fato de você responder 7 todos os sábados na escola sabatina, não é o fato de você crer em Ellen White como espírito de profecia, não é o fato de você pertencer à igreja adventista. E aí eu vou mais longe, não é o fato de você pertencer a igreja nenhuma. Nada disso que eu falei aqui agora é fator preponderante ou fator distinguidor, diferenciador, que vai caracterizar você ou como verdadeiro ou como falso. Não, nada disso, nada disso. A coisa mais importante na nossa relação com Deus, na nossa caminhada nesse chão do Evangelho, chama-se fé. Fé. E ela não procede de nós. Fé é dom de Deus. Isso está claro na palavra de Deus. Muitíssimo claro. Quando a fé nos alcança, como produto da manifestação do Espírito, que é concessão divina, nós cremos. O crer é meu. Sou eu que creio, não é Deus que crê por mim. Mas antes de crer, Ele me dá o dom da fé. Ele me dá condições para que eu possa crer. Porque eu, enquanto carne, não tenho como crer nele. É isso que nós estamos dizendo ao longo desses 5 anos e meio aqui na TV Caminho Livre. E aí a gente acha alguns instrumentos de Satanás pelo caminho, tentando nos desmentir. Mas não é nos desmentir, é desmentir a palavra. A palavra está decretando, olha, quem é nascido de Deus vai vencer o mundo, meu filho, minha filha. Vai vencer o mundo. Esse é o destino de todo aquele que nasceu de Deus. E o que é que determina a nossa vitória?
É a guarda do sábado? É o fato de eu crer em Ellen White como o espírito de profecia? É o fato de meu nome estar no hall de membros da Igreja Adventista? É o fato de eu responder 7 na escola sabatina? É o fato de eu ser bonzinho? Anjo da esperança, ajudar as obras da igreja? É o fato de eu ser pastor da Igreja Adventista? Claro que não. Não é isso que vai determinar se você vai vencer o mundo ou não, meu filho. Coloque uma coisa na sua cabeça. Nós estamos praticamente gritando aqui esse tempo todo com você. Não porque a gente te odeia, mas é porque a gente ama você, adventista. Meu irmão adventista, minha irmã adventista. Nós não estamos aqui falando, nós estamos falando por ódio ao povo adventista, não. Nós involuntariamente, somos odiados aqui por muitos adventistas. Isso é normal. Eu também já odiei muitas pessoas de outras denominações quando eu estava lá dentro da Igreja Adventista. É normal. A igreja instila esse ódio em nós. Ela produz esse ódio em nós. O ódio aos membros das outras denominações, porque a Igreja Adventista se acha a dona da verdade. Ela se acha a igreja remanescente, a única igreja verdadeira de Deus na terra, a igreja da profecia, o povo da Bíblia e outras coisas mais. Isso é instilado, isso é instigado, isso é semeado o tempo todo nas nossas cabeças e a gente vai assimilando essa carga de coisas negativas e a gente vai se olhando no espelho cada vez mais e nos achando superiores em relação aos demais crentes quando não somos. Em muitas ocasiões, eu estou falando não somos, né, como se eu fosse adventista ainda. Em muitas ocasiões, nós adventistas do sétimo dia somos os piores do mundo. Vocês sabem do que eu estou falando? Vocês sabem. Há muita hipocrisia dentro do adventismo. Não estou falando que todo o membro, seja homem, seja mulher, jovem, criança, seja hipócrita. Não é isso que eu estou falando. Não torçam aquilo que eu estou falando. Há muita hipocrisia no seio da Igreja Adventista em relação a isso. Sabe, essa arrogância denominacional. Nós somos a igreja remanescente. Nós somos o povo da Bíblia. Nós somos a única igreja que possui o espírito de profecia verdadeiro. Não é isso, meu querido irmão, que vai determinar a sua vitória. Não é isso. A Bíblia está deixando bem claro. O que é mesmo? A fé. É a fé. Esse é o fator diferenciador. Esse é o fator determinante da sua vitória. A fé. Aí verso 5 ele diz: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Olha só, como o evangelho é simples, meus queridos. E a Igreja Adventista complica o evangelho, meu Deus do céu. O evangelho é simples. As outras seitas, que em alguns pontos são semelhantes à Igreja Adventista, também complicam o evangelho. Olha, se você entrar numa igreja, seja ela que igreja for, se você entrar numa denominação e você perceber que essa determinada igreja, essa determinada denominação cristã está complicando a sua vida, ao invés de descomplicá-la, está tratando de armar um nó na sua vida espiritual, você pode desconfiar, meu irmão, e pode preparar para dar o pinote desse lugar, porque esse lugar não é de Deus, não é de Cristo. Por quê? Porque o evangelho é descomplicado. O evangelho é simples, meu querido irmão. Não sou eu que estou falando. Não estou dizendo que é fácil ser cristão. Não é isso que eu estou dizendo. Perceba uma coisa. Uma coisa são as nossas experiências no caminho do evangelho. Outra coisa é a nossa relação com aquilo que a Bíblia determina o que seja verdadeiramente evangelho. Estão entendendo? É no campo do crer. Olha, o apóstolo João está dizendo: quem é o que vence o mundo, senão aquele que guarda o sábado?
Quem é o que vence o mundo, senão aquele que guarda o sábado e crê que Ellen White é o espírito de profecia? Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que guarda o sábado, crê que Ellen White é o espírito de profecia, cujo nome está dentro da igreja adventista, crê que ela seja a igreja remanescente, a igreja da Bíblia, o povo de Deus dos últimos dias? É isso que João está dizendo? Não complica, meu irmão. Não complica. A palavra está dizendo: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Esse vence o mundo, não há outro destino para ele, o destino dele já está traçado, meu irmão. Sou eu que estou falando isso, como calvinista que sou? Não! O destino dele já está traçado. Por que você quer brigar com a palavra de Deus? Por conta de uma teologia fajuta, que é essa teologia da igreja que você defende, que é a igreja a qual você pertence, que não é outra senão a igreja adventista do sétimo dia, que ao invés de descomplicar o evangelho para sua membresia, complica. Mas por que mesmo que ela complica? Porque ela quer te manipular, meu irmão. Eu estou falando em termos de direção. Pastores, associação, união, divisão, associação geral. Esse povo só tem um interesse sobre você: é manipular você, controlar você, de tal modo que você esteja ali, dependendo deles. Você tem que se tornar refém dessa gente. Senão, eles não vão deixar você ser de Cristo verdadeiramente. Entendam o que eu estou falando. Pode parecer que aí eu esteja generalizando. Aí eu tenho que fazer um adendo. Abre aspas. Não estou dizendo também que todo pastor seja um pastor mau caráter, desonesto, e que esteja interessado somente em manipular você, controlar você, que esteja interessado somente no seu dízimo. Não estou dizendo que todo pastor só tem este tipo de interesse ou esses tipos de interesses em você. Não estou dizendo que todo pastor é assim. Eu mesmo já gravei um vídeo aqui onde eu disse que eu conheci vários pastores, os quais sempre os reconheci como filhos de Deus. Se eles são verdadeiramente ou não, não é problema meu, eu não quero entrar nesse mérito. Mas eu os reconheci como filhos de Deus. Então eu não estou dizendo, eu não estou generalizando as coisas de tal modo que eu estou colocando todo mundo no mesmo balaio, né? Não. Há homens de Deus verdadeiros no ministério adventista. Eu aqui mesmo na TV Caminho Livre já conheci alguns. Aqui na TV Caminho Livre eu já lidei com alguns pastores que continuam lá como ministros da igreja adventista, os quais eu os reconheço como filhos de Deus. Eu os reconheço. Então, quando eu digo, olha, a liderança da igreja, ela está muito mais preocupada em manter o controle sobre a sua vida do que propriamente em salvar você. No geral é isso aí, meu querido irmão, porque eles sabem que no dia em que você deixar de ser refém deles, eu digo deles é a administração, a direção, é daqueles que estão acima de você, tá? É a pastorada, tá? É no campo ministerial. Aí entra o pastor do distrito, que é um cachorrinho na mão dessa gente. Você pensa que pastor tem autoridade? Pastor tem poder? Male dentro da congregação onde ele pastoreia. Mas normalmente o pastor do distrito, dentro da igreja adventista, é um pauzinho mandado, é um cachorrinho que está sempre abanando o rabo e fazendo caim. Por conta dos desmandos administrativos. Eles são manipulados, eles são controlados, eles são chantageados, eles são obrigados a manter um alto índice de batismos e devolução de dízimos. Vocês sabiam disso? Muita gente já sabe disso e acha que isso é normal. Não, o pastor tem que ter realmente um alvo de batismo. Ele precisa batizar, ele precisa evangelizar, precisa trazer pessoas a Cristo.
Então, há alvo de batismos para os pastores, e não só de batismos, meus queridos irmãos. Há um alvo para a devolução de dízimos. O pastor ele entra numa determinada igreja adventista, num determinado distrito, já sabendo quanto aquela determinada igreja devolve de dízimo para a associação. Ele já entra com uma corda no pescoço dizendo o seguinte: olha, a determinada igreja para onde você vai devolve X de dízimos. Nós não queremos só isso, nós queremos X mais Y, e você é obrigado a alcançar esse X mais Y, porque senão você estará em apuros. É isso que acontece, meu irmão. E aí, o pastor tem que rebolar para fazer a membresia aumentar a devolução de dízimos, porque senão ele estará em apuros perante a associação a qual ele pertence. E determinada associação estará em apuros perante a união a qual ela pertence, e determinada união estará em apuros perante a divisão sul-americana, que por sua vez estará em apuros perante a associação geral. E é assim que é, meu irmão. É assim que é. Você acha que eu estou inventando alguma coisa? Quem é adventista sabe o que eu estou falando. Essas camadas administrativas existem para quê mesmo? Para facilitar o espraiamento, né, do evangelho? Você pode ter certeza que não. Elas funcionam muito mais como cabides de emprego e mecanismos de repressão e opressão em cima da pastorada distrital. É assim que é. É assim que é. Estou falando que não existe gente boa lá nas demais instâncias administrativas. Não é isso que eu estou falando também. Tem pastores, homens de Deus nas uniões, nas divisões, lá na associação geral. Tem gente de Deus. Agora, infelizmente, não são todos homens de Deus. Certo? Então, não complica a sua vida não, meu irmão. Se você está achando que a igreja adventista está complicando sua vida, comece a questionar. Só que esteja preparado ou preparada para pagar o preço. E qual é o preço de quem começa a questionar essa manipulação e esse controle e essa chantagem que vem de cima? Que sai de cima e chega até você. Qual o preço que esse ou essa tem que pagar por começar a questionar isso? Olha, primeiro você é marcado ou marcada. Não pense você que você não é marcado, porque você é. Inclusive dentro da própria comissão da igreja você é marcado, você é marcada, você é rotulado, você é rotulada. Olha, o PC é subversivo, ele tem uma pegada rebelde, ele não é tão subserviente assim, ele é questionador, né? Ele anda pregando coisas não muito adequadas, né? Ele anda falando de coisas que não são aceitas pela escola teológica da igreja adventista. O PC, ele é muito pecador também, ele é uma pessoa que não tem um bom testemunho. Cuidado com ele. Não o elejam para determinados cargos, ele não pode ser eleito, ele não pode desempenhar determinados cargos, ele não está apto, ele não é uma pessoa que tem um bom testemunho, ele é uma pessoa muito falha, ele é muito pecador. Então cuidado com ele. Gente, vocês acham o quê? Quando você faz parte de uma comissão da igreja, você está se colocando à disposição para servir a igreja da forma como você acha que pode. Aí, quando o seu nome é citado dentro da comissão e você está lá dentro, o que eles fazem com você? Você é obrigado a sair. Você é obrigado a deixar a comissão da igreja para que as pessoas tenham a liberdade de sentar a ripa em cima de você. É isso que acontece, meu irmão. Sentar a ripa em cima de você, o pau come em cima do seu nome quando você deixa uma comissão da igreja. Porque aí eles terão liberdade para falar o que quiserem a seu respeito, sem você ficar sabendo quem foi que falou. E sem que você possa se defender também. Você não tem esse direito de se defender nas comissões da igreja adventista. E se você, dentro de uma comissão da igreja adventista, se insurge contra um pastor distrital, você pode estar com toda a razão, você pode estar ali by the book, tipo assim, agindo de conformidade com as normas da igreja,
de acordo com o manual da igreja. Você pode estar cheio de razão, mas se o pastor for contra você, você vai perder, meu irmão. Você vai perder essa briga. É que nem aluno brigar com o professor. Eu falo tudo isso por experiência própria. Por experiência própria. Não queira brigar com o pastor dentro da comissão de igreja, porque você vai perder. Você pode estar com razão. Você pode estar cheio de razão, mas você vai perder. Porque ele é o pastor. Ele é que manda. Na verdade, muitos pastores são ditadores. Eles agem como ministros do Supremo Tribunal Federal. Não querem saber do manual, não querem saber da Constituição. Eles querem saber de pisar em você, oprimir você, derrotar você. Você é uma pessoa que precisa ser calada, derrotada, se possível, extirpada da comissão da igreja, se possível. É sempre assim, meus queridos. Vocês acham que eu falo isso com raiva no meu coração, né? Tem muita gente que já me abordou dessa forma. Irmão, você está magoado contra a igreja, há muita mágoa, muita ira, muito ódio. Ora, eu nunca deixei de confessar que, olha, eu fiquei magoado sim com a igreja, já odiei mesmo esse modus operandi, né, dentro das comissões da igreja, já me aborreci, já fiquei irado contra esse tipo de injustiça que eu observei dentro da igreja, especialmente na questão de nomeações das pessoas para determinados cargos. Alguns cargos dentro da igreja adventista são vitalícios. Tem gente que acha que o cargo que ela ocupa na igreja pertence a ela e não lhe pode ser tirado. Eu me deparei com isso na igreja central de Anápolis, né? E lá hoje, é interessante isso, eu citar Anápolis aqui, porque eu moro em Goiânia hoje, Goiânia fica a 50 quilômetros de Anápolis, mas boa parte da minha vida de adventista eu passei lá em Anápolis. E sempre que eu vou em Anápolis agora e me encontro, me deparo com algum adventista no meio da rua, vocês precisavam ver que constrangimento é para essas pessoas toparem comigo e ter que me cumprimentar. É impressionante. Algumas pessoas olham para mim com ódio, verdadeira ira. Alguns daqueles que eu achava que eram meus irmãos queridos, né? Olham para mim com ira. Muitos já me criticaram pelo fato de eu ter aberto aqui a TV Caminho Livre e por eu estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu estou direcionando o meu ministério para a membresia adventista, porque eu odeio, porque eu não quero o bem dos meus irmãos. Veja que eu considero ainda meus irmãos adventistas, meus irmãos e irmãs. É porque eu os odeio? Eu faço o que eu faço porque eu os odeio? Não, porque eu os amo. E sei que eles não conhecem o Evangelho. Sei que não lhes permitem conhecer o verdadeiro Evangelho. O Evangelho da Igreja Adventista é hiper, mega, maxi complicado. De tal forma que você tem que ser refém dos pastores, dos líderes. Você tem que ser refém, você tem que estar na mão deles. Para você se reconhecer como salvo. Não, fulano é obediente, é leal, né? É um verdadeiro adventista, sempre apoia as decisões da igreja. Eu conheço um ancião de igreja lá de Anápolis, não vou citar o nome dele por respeito, que diz o seguinte, já disse o seguinte, quem me confidenciou isso foi o Elias. Não fui eu que ouvi da boca desse irmão que é ancião, já é antigo, mas o Elias me confidenciou isso, que ouviu da boca desse ancião. Eu conheci esse ancião. Ele é uma boa pessoa. Só que o que ele disse foi o seguinte, olha, seja qual for a decisão que vier de cima, lá da associação, ou então do pastor distrital, esteja ela certa ou não aos olhos da igreja, eu vou ficar com o pastor, eu vou ficar com a associação. Seja qual for a decisão que a associação tomar, eu vou acatar. Gente, pelo amor de Deus, isto é lealdade a Cristo? Ser leal à associação ou ser leal ao pastor distrital da sua igreja é o mesmo que ser leal a Cristo. Ser leal ao Evangelho da graça significa a mesma coisa? Mas é claro que não, meu irmão. Há um abismo enorme entre uma coisa e outra.
Mas a gente vê esse tipo de comportamento infantil mesmo por parte de gente experiente, gente que deveria ser, ó, mais safa. Eu estou usando um termo que não é muito comum usar no meio cristão, mas você tem que ser esperto. É como Jesus disse, olha, fazendo uma comparação entre as pombas e as serpentes. Sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Você não deve ser imprudente ao lidar com serpentes. A serpente é prudente, ela é esperta, ela está ali. Se você bobear, ela dá o bote. Você tem que ser humilde, tem que ser simples? Sim. Tem que estar aberto a todas as pessoas? Sim. Tem que amar a todos? Sim. Tem que estar disposto a dialogar com todos? Sim. Tem que estar aberto a ouvir as opiniões contrárias às suas? Sim. Só que, no entanto, isso não significa ser submisso de forma cega a tudo que vem de cima. Como se o que viesse de cima viesse do próprio Deus. Nada disso, meu querido irmão. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. O evangelho é descomplicado, meu irmão. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, eu quero continuar abordando um outro aspecto aqui de 1 João capítulo 5, que é muitíssimo importante, muitíssimo sério e grave. Eu quero passar para você, meu irmão, minha irmã adventista, que porventura esteja me assistindo até agora. Porque tem muita gente, muitos irmãos adventistas, que começam a assistir o vídeo e não vão até o final. Aí, quando eles percebem que vem algumas observações negativas em relação à teologia da igreja, em relação ao comportamento de lideranças, de pastores, de oficiais, enfim, aí eles já desligam logo, eles não querem ouvir isso, não estão dispostos a ouvir isso, né? Isso já aconteceu comigo também, eu compreendo, de certo modo, até certo ponto é natural que os adventistas ajam, se comportem dessa forma, porque eles são orientados a fazer isso. Olha, quando você ouvir algum tipo de crítica, ou uma observação negativa em relação à igreja, não ouça, pare de ouvir, né? Mas olha, eu quero deixar claro com você o que a Bíblia diz. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Você crê, meu irmão, que Jesus é o Filho de Deus? Você crê verdadeiramente? Porque só há duas pessoas que podem se certificar dessa sua crença, se ela é verdadeira ou não. Deus e você mesmo. Eu posso imaginar, eu posso pensar que você seja um crente verdadeiro em Jesus Cristo, mas nunca me certificar de que você é verdadeiramente um crente em Jesus Cristo. Da mesma forma, você pode crer que eu seja um crente verdadeiro em Jesus Cristo e eu posso não ser. Então, só há duas pessoas que podem certificar, selar, digamos assim, a sua crença em Jesus como sendo verdadeira. É Deus e você mesmo. Você crê verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus? Você crê? Se você crê, e você sabe que a sua crença é verdadeira, que é produto de uma fé verdadeira que lhe foi concedida pelo Espírito Santo, saiba que o seu destino é vencer o mundo. É isso que a palavra de Deus diz. Seu destino já está traçado. Isso não é papo de calvinista, não. Isso não é conversa de calvinista, que acha que tudo rola no automático, como diz aquele imbecilóide. Não. Isso é Bíblia. Isso é Evangelho. É o Evangelho puro e simples do Senhor Jesus. O Evangelho não é complicado. Como diz João aqui, os seus mandamentos não são penosos. Não há nenhum tipo de dificuldade. Não há nenhum tipo de empecilho. Não há nenhum tipo de pedra no caminho. O que há são provações. Provações estão no campo das experiências. Cada um tem a sua. Isso não significa que a sua salvação esteja em xeque quando você passa por uma provação. Questão de 2 meses, quase 3 meses atrás,
Eu e minha mulher passamos por uma provação severa. Eu não vou entrar em detalhes com você aqui. Uma provação severa que retirou o chão debaixo dos nossos pés. Mas qual foi o meu posicionamento? Meu posicionamento foi o seguinte, olha, eu creio na palavra que diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que Deus está no controle. Eu creio que Deus é soberano. Se Deus permitiu que eu, minha esposa ou minha família passássemos por tal provação, é porque Ele tem um propósito. Ele não me revelou que propósito é esse, mas eu confio nele. Não porque eu seja superior, não melhor que quem quer que seja. Não, é porque a fé com a qual Deus me batizou, digamos assim, é verdadeira, veio dele. Então, meu querido irmão, uma coisa são as provações pelas quais nós passamos, e passar por provações, escute isso que eu vou te falar. Passar por provações não significa que Deus não te ama, não significa que Deus se esqueceu de você, não significa que Deus está irado contra você, não significa que Deus está tentando retirar a salvação que Ele concedeu um dia. Não! Passar por provações tem um outro propósito grandioso. É para nos amadurecer, é para nos fortificar, é para nos purificar. Tem nada a ver com a sua fé sendo verdadeira ou não. Quem tem fé verdadeira passa por provações. Quem também não tem fé verdadeira também passa por provações. Mas saiba de uma coisa, meu querido irmão. O evangelho é descomplicado. E aquilo que fará a diferença na sua vida, pode fazer diferença na sua vida, é a sua fé. Se você crê verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, o seu destino já está traçado. É vencer o mundo. Vencer esse mundo ao qual Deus odeia. Esse cosmos que é odiado por Deus. Porque, repito, há um cosmos que Deus ama e veio salvar. E há um cosmos que Deus odeia e veio vencê-lo. Em nome do Senhor Jesus.